Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse belíssimo jogo americano com essas flores maravilhosas. E além disso, eu vou mostrar para vocês como conhecer melhor o seu ponto, porque no começo ele fica bem emborcado, parecendo que não vai dar certo, e no final, como um passe de mágicas, ele fica certinho, ó, como vocês podem ver, ele fica bem retinho. Ele ficou medindo 41 centímetros de comprimento por 31 centímetros de largura, sem contar as pétalazinhas que ficaram aqui para fora do trabalho. E o peso dele total é de 118 gramas. Ele é um jogo americano muito delicado que vai fazer a sua mesa posta surpreender os seus convidados ou as suas clientes. Eu já te peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, me siga também no Insta, que eu vou deixar aqui. E agora vamos aos materiais. Para a videoaula de hoje, nós vamos precisar de um barroco número 6, eu estou usando aqui o branco, a referência dele é a 8001 branco. Eu estou usando o fio 6. Um barroco multicolor, esse aqui é a cor 9536 gramado. Um amigurumi, essa daqui é a cor 3131, o nome é chiclete, é o amigurumi normal, não é o slim. Uma agulha para crochê tamanho 3,5 milímetros e uma tesoura de qualquer modelo. Agora vamos à aula. Para melhorar a visualização de vocês, eu coloquei um fundinho de outra cor, porque nós vamos trabalhar com o fio branco. Então, vamos começar fazendo um Ezinho aqui, ó, no dedo. Entro com a agulha, puxo e aperto o nó. Você vai ver que essa laçadinha tá torcida na agulha, então eu tiro a agulha e entro do outro lado. E pronto. Essa primeira carreirinha de correntinhas, eu não gosto de apertar muito o trabalho, tá bom? E agora, já contando com essa laçadinha da agulha, eu vou fazer 12 correntinhas. Então, já tenho uma, duas, três, 12. Seguro aqui, marco essa correntinha e faço mais 3. Uma, duas, 3. Laço o fio e volto na correntinha que nós marcamos, que é a quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, a quarta. Então, eu venho nela, a agulha virou, eu venho nela e faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima. Pode pegar somente uma alcinha, não tem problema não, tá? Faço outro ponto alto. Laço o fio, na próxima, outro ponto alto. E vou fazer assim até no final, sempre ponto alto em cada uma das correntinhas. Chegando aqui ao final, fiquei com 12 pontos, contando com aquelas correntinhas de subida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você tiver dado um a mais ou um a menos, não tem importância. Agora aqui, nesse último pontinho, eu vou fazer a virada e eu preciso ter 6 pontos altos dentro desse mesmo ponto. Eu já tenho um, então eu vou fazer mais 5. Todos no mesmo pontinho. 2. Ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 7, pode colocar 8, não tem importância. Eu não sei se vocês repararam, mas esse pontinho aqui de cima, ó, essa partezinha bem de cima do ponto, eu deixei ela mais folgadinha. Eu não puxei muito a tensão desse ponto, tá bom? Para poder fazer a curvinha bem certinho. Agora eu já aproveito para ir arrematando esse fio, prendendo ele, né, dentro dos pontos altos. E vou fazer ponto alto no pezinho de cada ponto alto de base, ó, em cada correntinha, só que agora eu pego as duas alcinhas que ficaram sobrando. E aqui eu terei 10 pontos altos nessa reta, ó.
e 10. Então, aqui a gente teve a curva, que estão todos juntos no mesmo pontinho de base. E aí, a gente começa a fazer ponto alto sobre ponto alto na reta. Então, aqui na reta, a gente tem 10 pontos altos. Cheguei novamente aqui desse outro lado, naquelas correntinhas que a gente está contando como ponto alto. E aqui, da mesma forma, eu preciso ter 6 pontos altos na curvinha, igual nós fizemos do outro lado. Aí, aqui, como eu vou fazer o ponto alto no pezinho dessas correntinhas, quer dizer que as correntinhas já significam um ponto alto. Então, como eu já tenho esse ponto alto que é feito pelas correntinhas, eu vou começar a contar agora a partir do segundo, porque eu já tenho aqui um, laço o fio, entro aqui no pé da correntinha e faço o segundo ponto alto da voltinha. Vou fazer mais 4. 3. 4, 5 e 6. E lembrando que a correntinha eu tô contando como um ponto alto. Agora eu vou fechar meu trabalho, eu vou dar uma alongadinha. Vou entrar aqui na correntinha, ó, a correntinha tá aqui é o primeiro ponto alto, separado, né? Então, eu vou entrar na correntinha. Eu vou entrar nela aqui, ó, de trás para frente, puxar esse pontinho lá para trás. E agora, eu vou trazer ele aqui para frente, ó, no mesmo ponto. Puxo e fecho. E faço mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Aqui eu já estou no último ponto da curvinha. Se vocês forem reparar bem, ó, eu não tô começando na reta, eu tô começando no último ponto da curvinha. Aí, agora, a gente tá entrando na parte reta. Eu laço o fio, vou no próximo ponto, que é o primeiro da parte reta, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim por diante, por toda essa parte reta, até a gente chegar lá na curva. Vão ser 10 pontos altos nessa lateral. Fiz aqui os 10 pontos altos, cheguei no final da reta, vou começar aqui, ó, na curva. Se você tiver muita dificuldade, pode colocar um marcador, tá? Eu não sinto necessidade, mas se você sentir, pode colocar o marcador. E agora nós vamos fazer aumentos em cada um dos 6 pontos altos da curva. O que é o aumento? São 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, eu lacei o fio, venho aqui no primeiro ponto, ó, da curvinha, faço um ponto alto, laço o fio, volto no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Já tenho aqui meu primeiro aumento. Laço o fio, vou no próximo. Faço novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer isso por 6 vezes. No final, a gente vai ter 6 aumentos, que correspondem a 12 pontos altos, porque serão 2 pontos altos em cada um dos 6 pontos de base. E ficou dessa forma: 6 aumentos, 12 pontos altos. Encerrei aqui no último aumento da curvinha e vou começar novamente a reta. A reta a gente já sabe que é ponto alto sobre ponto alto por 10 pontos. Cheguei aqui ao final da reta, ó, no último ponto da reta, vou começar a curvinha. E novamente vou fazer aumentos durante os 6 pontos dessa curvinha, igual fizemos do outro lado. Chegando aqui no final da curva, lembra que o primeiro ponto da carreira foi feito em cima do último ponto da curva? Então, se a gente tem que ter 2 pontos altos em cada ponto aqui da base, eu já tenho um. Então, agora eu laço o fio, volto nesse mesmo ponto aqui, ó, do primeiro ponto, e faço outro ponto alto, para ficar com um aumento bem certinho. Vou entrar aqui no primeiro ponto, não precisa fazer daquele jeito que eu estava fazendo não, tá? De passar a alcinha lá para trás. Pode somente pegar aqui, ó, as 2 alcinhas, puxo e já faço direto um ponto baixo e uma correntinha.
Já fiz aqui meu primeiro ponto dessa próxima carreira, ele é em cima do último ponto aqui desse aumento. Então, a gente sempre vai começar a carreira em cima aqui, ó, do último ponto da curvinha. Agora, eu vou fazer novamente os 10 pontos altos da parte reta. Cheguei aqui ao final da nossa primeira parte reta, vou começar a curva. Ó, vocês estão vendo que aqui está o primeiro aumento, certo? Nós vamos combinar o seguinte da agora para frente. Os aumentos serão sempre em cima do segundo ponto do aumento anterior. Então, aqui eu tenho 1, 2 pontos, eu vou fazer o aumento no segundo ponto. Então, venho aqui, ó, laço o fio, vou aqui no primeiro e faço um ponto alto. E no segundo, que já é o segundo ponto desse aumento, eu vou fazer outro aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, eu tenho um aumento, faço um ponto sozinho. No próximo, que é o segundo ponto do aumento, eu vou fazer o aumento. Eu uso essa técnica para não precisar ficar usando marcadores. Então, chegou na curvinha, tem o aumento, eu sempre vou fazer o aumento no último ponto do aumento anterior. Então, eu vou continuar fazendo toda essa curvinha dessa forma. Aí, essa carreira vai ficar dessa forma. Um ponto alto sozinho, um aumento. Um ponto alto sozinho, um aumento. Pronto, cheguei no final aqui do último aumento, sempre vai terminar com um aumento. Então, dessa forma, fica bem fácil de você visualizar se você está fazendo os aumentos nos lugares certos. É só você olhar na carreira anterior, onde tem um aumento? Ah, aqui tem um aumento. O aumento da sua carreira atual tem que ser sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Se ele ficar um pouquinho emborcando, não tem problema, tá? Porque a gente vai fazer muitas carreiras e aí ele vai voltando ao normal. Cheguei, então, na parte reta, ó. Aqui foi o último aumento da carreira anterior, fiz o último aumento, cheguei na parte reta. Vou fazer os 10 pontos altos, ponto sobre ponto, na parte reta. Chegando ao final aqui da parte reta, contou 10 pontos desde o último aumento, a gente já sabe que chegou na curva. Então, a partir dessa carreira, a gente sempre vai começar a curva com um ponto sozinho. Porque aqui já é o aumento, eu só vou fazer aumento no segundo ponto desse aumento. Então, no primeiro vai ser um ponto alto sozinho. Segundo ponto alto do aumento anterior, a gente faz um aumento. No próximo, temos um aumento aqui, ó. Vou fazer um ponto alto sozinho. No segundo ponto desse aumento, eu faço outro aumento. E assim por diante. Chegando aqui no final da segunda curva, eu já fiz o ponto alto sozinho em cima aqui desse aumento anterior. Lembra que a gente começou fazendo um ponto alto em cima do último? Só que aqui a gente tem que ter um aumento. Então, tá faltando um ponto alto aqui nesse mesmo ponto de base. Eu entro aqui e faço outro ponto alto. E agora eu vou fechar minha carreira em cima daquele primeiro ponto. Fecho já fazendo um ponto baixo, uma correntinha, para a gente já subir para a próxima carreira. Vou fazer os 10 pontos altos sozinhos da nossa base reta. Cheguei aqui no final da nossa primeira parte reta. Como eu sei que eu cheguei no final, se aqui eu tenho mais um ponto sozinho? Porque o primeiro ponto é o último da curva, certo? Então, a gente não conta ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente sabendo quantos pontos tem entre uma curva e outra, a gente sempre sabe o início e o final da nossa parte reta. Então, tem aqui os 10 pontos altos, cada um sobre um ponto alto. Tô chegando na curva, só que aqui vocês vão ver que a gente tem, ó, um ponto alto sozinho e o aumento. Lembra que o nosso combinado é sempre o aumento vai ser no segundo ponto do aumento anterior? Então, eu tenho aqui, ó, 2 pontos até chegar lá. Então, eu vou fazer um ponto alto sozinho nesse primeiro ponto. Um ponto alto sozinho, ó, no primeiro ponto do aumento.
E agora nós chegamos no segundo ponto do aumento. Aqui eu faço novamente o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, ó, o próximo bloquinho aqui, ó, tem um ponto sozinho e o aumento. Eu só vou fazer aumento lá no último desses 3, certo? Então, agora eu entro aqui no primeiro, faço um ponto alto sozinho. No próximo, que é o primeiro do aumento, eu faço outro ponto alto sozinho. Cheguei no segundo ponto alto do aumento. Aqui eu faço o aumento. E agora eu vou fazer dessa forma. Entre um aumento e outro, ó, aqui tem um aumento, aqui tem outro. Eu tenho 2 pontos altos sozinhos, sem precisar ficar contando muitos pontos, porque é só eu olhar a carreira anterior, aqui. Na carreira anterior, tem um sozinho e um aumento. Então, tenho essa partezinha aqui. Vou fazer um sozinho aqui e 2 juntos aqui. Vou pro próximo. Aqui está o aumento, aqui tem um sozinho. Então, faço um sozinho e o aumento. E assim por diante até a gente terminar a nossa curva. A curva sempre começa com ponto sozinho e termina com aumento. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para a gente fazer a parte reta. Chegando aqui ao final da curva, ó, que foi o último aumento da carreira anterior, fiz o último aumento da nossa carreira. Chegando na parte reta, a gente já sabe que é só ponto alto sobre ponto alto por 10 pontos. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminei a parte reta. Novamente, vou olhar aqui a curva. O aumento está aqui. Eu só vou fazer aumento no segundo ponto, então eu tenho 2 pontos anteriores a ele. Então, eu vou fazer um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. Confiro se cheguei no segundo ponto do aumento, cheguei. Então, aqui vou fazer um aumento, que são os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, novamente, um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho e o aumento. E vou fazendo assim por diante, 2 pontos altos sozinhos e um aumento até chegarmos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, ó, tem aqui o aumento, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinhos. No próximo é o aumento. Só que um dos pontos desse aumento eu já fiz no começo da carreira. Então, eu vou fazer o segundo ponto, ó, lembra, ó, observe que tem que entrar bem no mesmo ponto de base para a gente ficar com o aumento bem certinho. Fiz aqui, ó, o segundo ponto do aumento, fiquei aqui com 2 pontos no mesmo ponto de base. Fecho com um ponto baixo. Você pode fazer um baixíssimo e 2 correntinhas, mas é porque eu gosto de fazer dessa forma, tá bom? Aí, terminei aqui a carreira anterior e já tô começando a próxima. Vocês vão ver que meu trabalho tá um pouquinho embabadando, ele tava bem mais no começo e agora ele já tá se ajeitando aqui no formato certo. Se o seu estiver embabadando muito, eu sugiro que você, lá naquela primeira carreira que a gente fez, a primeira aqui, curva, lembra que na primeira curva eu coloquei somente 6 pontos altos na curva? Você pode colocar 7, pode colocar 8, não tem importância. Se o seu estiver emborcando muito, é porque a tensão do seu ponto é mais fechadinho do que o meu, né? É mais forte que a minha. Então, o meu ponto, ele é um pouquinho frouxo mesmo. Por isso que eu posso fazer somente 6 nas curvas. Tá bom? Essa é a dica que eu deixo. Vamos começar a próxima carreira. Eu acho que vocês já estão pegando aí a lógica do trabalho, que na carreira aqui, ó, a gente fez uma carreira só de pontos altos, depois uma carreira só de aumentos, depois uma carreira com um ponto alto, um aumento. Agora a gente terminou uma carreira com 2 pontos altos sozinhos e um aumento. A próxima nós teremos 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Então, vamos começar aqui a nossa parte reta, fazendo os 10 pontos altos, cada um sobre um ponto alto. Fiz aqui, ó, os 10 pontos, sem contar o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos.
Cheguei na parte da curva. Ó, vamos achar onde está o primeiro aumento. O primeiro aumento está aqui, ó. Eu só vou fazer aumento em cima do segundo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos para fazer antes do aumento. Então, eu laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, que já é aqui, ó, o primeiro do aumento, faço um ponto alto sozinho. Cheguei no segundo ponto aqui, ó, do aumento. Aqui, eu faço o meu aumento. Então, agora nós teremos 3 pontos altos sozinhos e depois um aumento. Fiz um, no próximo fiz 2, no próximo fiz 3. E o próximo já é o segundo ponto alto do aumento. Aqui eu faço um aumento. Vou fazer assim por toda a minha curva. Ó, vou continuar fazendo assim, 3 pontos altos sozinhos, um aumento, 3 sozinhos, um aumento, até chegar aqui no último ponto alto dessa curva, que é esse aqui, ó. Não tem mais nenhum ponto alto aqui. Então, aqui eu começo a minha parte reta. Vou fazer 10 pontos altos sozinhos. Quando chegar aqui, vou ter que fazer novamente 3 pontos altos sozinhos, um aumento, 3 pontos altos sozinhos, um aumento, e volto com vocês no final da carreira para a gente fechar e começar a próxima. Fiz toda a volta, como eu falei para vocês, né? As partes retas, os aumentos, sempre com 3 pontos altos entre um aumento e outro, ó. Aqui temos um aumento e aqui temos um aumento, ó. Aumento, 1, 2, 3, aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, o próximo é o último aumento, que o primeiro ponto já está feito. Então, eu venho aqui, ó, onde começou o primeiro ponto, tá vendo? E faço outro ponto alto. Venho no primeiro ponto, cuidado para não pegar o segundo, é no primeiro ponto, e faço um ponto baixo e uma correntinha. Se o seu ponto for muito apertado, você pode pôr 2 correntinhas aqui. Bom, essa é a lógica da base do nosso trabalho. Eu vou continuar fazendo carreiras. Essa carreira que a gente acabou de fazer, ela tem 3 pontos altos entre um aumento e outro, certo? Aqui, ó, os aumentos, entre eles, tenho 3 pontos altos sozinhos. Eu vou fazer carreiras até o momento em que eu tiver 6 pontos altos sozinhos entre um aumento e outro. Então, essa carreira que nós estamos começando agora, ela vai ter 4 pontos altos sozinhos entre um aumento e outro. Na próxima, terão 5 pontos altos sozinhos entre um aumento e outro. Na próxima, terão 6 pontos altos sozinhos entre um aumento e outro, certo? Eu vou dar uma adiantada pouco aqui no nosso trabalho até essa carreira em que nós teremos 6 pontos altos sozinhos entre um aumento e outro. E volto com vocês. Adiantei aqui o nosso trabalho até a 8ª carreira, que é quando eu tenho entre um aumento e o outro aumento, 6 pontos altos sozinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fiz até onde eu falei para vocês que eu ia fazer. De agora para frente, o nosso trabalho vai continuar aumentando, porém, eu não vou mais fazer aumentos. Isso por causa da tensão do meu ponto, porque eu já fiz esse trabalho, tive que desfazer umas 2 vezes, justamente para chegar na tensão ideal. Vocês podem ver que agora, ó, ele está bem retinho, ó. Ele não está nem babadando, nem repuxando. Acontece que, de agora para frente, eu ainda tenho que fazer 5 carreiras para então vir com a carreira final de arremate. Na carreira final de arremate, nós vamos duplicar a quantidade de todos os pontos da volta. Então, se eu chegar na carreira de arremate com ele bem retinho, o que vai acontecer é que com o arremate ela vai ficar sobrando pontos. E aí o trabalho vai ficar dessa forma assim, ó, sobrando muitos pontos. Então, eu tive que desfazer e refazer algumas vezes para chegar nesta questão. Se a tensão do seu ponto for bem mais justinha do que a minha, você pode fazer a próxima carreira com os aumentos. Aí aqui a gente fez essa com 6 pontos altos entre um aumento e outro, a sua pode ser 7 pontos altos entre um aumento e outro. A questão é que, quando a gente fizer as 5 carreiras, que ainda tá faltando, a gente precisa chegar lá no final com um trabalho emborcando um pouquinho. Não é formando um chapéuzinho não, tá? É só levantando assim, ó. Ele precisa estar levantando assim por toda a lateral. Ele precisa estar mais ou menos assim, tá bom? Nem emborcando demais para formar um chapéu, um potinho, e também nem muito reto. Ele precisa emborcar um pouquinho assim, tá? Para quando a gente fizer a nossa carreira final, ele não ficar sobrando ponto e embabadar dessa forma.
Então, essa é a dica para a gente poder chegar lá no final sem ter que ficar desmanchando tanto o nosso trabalho. Então, agora eu vou fazer toda essa próxima volta de ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição, e volto com vocês quando eu terminar essa carreira, porque a próxima tem uma pequena diferença. Chegando aqui ao final da minha carreira sem aumentos, ó, vocês podem ver que ela já tá dando uma emborcadinha, e olha que eu fiz com a mão bem levinha, para o fio ficar bem frouxinho, ó, e ele já tá dando uma pequena levantadinha. Não tem importância, é assim mesmo. Agora aqui não vai ter aquele último aumento, então eu terminei este ponto alto em cima deste ponto alto, e o primeiro ponto alto tá aqui, eu já vou fechar, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Agora nós vamos fazer mais 2 correntinhas. Então, eu fiz um ponto baixo e mais 3 correntinhas. Vou laçar o fio, pular o próximo ponto da base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, pulo um, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. Sempre com a mão bem levinha. Se você não fez os aumentos como eu, você pode deixar o ponto ficar um pouquinho frouxinho, tá? Principalmente essa última alcinha que fica aqui, ó. Uma correntinha, pula um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. Não precisa exagerar não, tá? Para ela não ficar frouxa também e dar diferença entre os pontos. Então, eu vou trabalhar desta forma, fazendo esses quadradinhos durante toda a volta, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Um ponto alto, uma correntinha, pula um de base. Um ponto alto, uma correntinha, pula um de base. E assim por diante até o final. Chegando aqui ao final da nossa carreira de quadradinhos, já fiz a última correntinha. Agora, a gente vai pular uma correntinha aqui, ó, para ficar de espaço. Vamos entrar na anterior. Tá muito grande isso daqui. Aí. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, para ficar mais bem fechadinho, quadradinho. Se por um acaso você fez aumentos na carreira anterior e não ficar certinho pulando um ponto, não tem importância. Você pode fazer um pontinho do lado do outro, colocando a correntinha de separação, que ele vai também ficar um quadradinho e depois que a gente terminar o trabalho vai ficar imperceptível, tá bom? Agora nós vamos fazer outra carreira somente de ponto alto sobre cada ponto de base. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espacinho. Ponto alto no ponto alto no espacinho. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que já é a altura do meu ponto alto. Se o seu ponto for mais apertadinho, pode fazer 3. Laço o fio, vou no espacinho e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no ponto alto e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no espacinho e faço um ponto alto. Vocês estão vendo, gente, que eu tô fazendo os pontos bem frouxinho, justamente porque para não ficar embabadado demais. Porque, ó, por enquanto eu tô mantendo aquela alturinha que eu falei para vocês, ó. Ele não pode ficar muito repuxando assim, ó, virando para cima totalmente. Ele só deve ficar um pouquinho altinho. Então, agora eu tô fazendo os pontos mais frouxinhos do que o normal, tá? Porque se eu fizer aumentos aqui, ele vai ficar embabadando, vai sobrar pontos. E se eu fizer muito apertadinho, ele vai repuxar demais. Então, eu preferi fazer dessa forma, fazer uns pontinhos um pouquinho mais larguinhos, ó. Você pode ver que essa laçadinha, ó, ela tá mais... Deixa eu soltar aqui para vocês verem melhor, ó. Ela tá com um espacinho, tá vendo? Eu não tô usando ela assim, fechada. Eu deixo ela ficar assim, ó. Sobrando um pouquinho, tá? Não é muito, só um pouquinho. E vou fazer essa carreira todinha dessa forma, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Ponto sobre ponto, ponto no espaço. Ponto sobre ponto, ponto no espaço. Chegando aqui ao final da nossa carreira, vou fechar normalmente. Vou fechar novamente com um ponto baixíssimo e fazer uma correntinha, porque eu preciso dar uma pausa para explicar uma coisinha para vocês. Ó, como eu mostrei para vocês, como eu disse, né, o nosso trabalho, ele iria ficar emborcando, veja. Ele não tá totalmente dobrado, mas ele, ó, tá emborcando.
De cá também. De cá tá até um pouquinho mais, mas é só impressão. Quando eu organizo assim, ó. Deixa eu afastar um pouquinho vocês. Ó, tá vendo? Ele tá quase querendo subir. Daí agora eu digo para vocês não se preocuparem, é assim mesmo, assim é o processo, tá? E agora chegou a hora da gente escolher aonde a gente vai colocar a nossa flor. Eu vou colocar desse lado de cá. Por quê? Nesse cantinho aqui. Porque eu acho que do lado de cá a pessoa pode ter o prato e querer colocar o copo nesse cantinho. Então eu fiquei com medo de colocar a flor de cá e atrapalhar o suporte do copo. Apesar de que eu preferia que a flor fosse de cá para tampar aquela cicatrizinha que fica, né, no nosso crochê normal. Mas, para não atrapalhar a pessoa que for usar o jogo americano, eu escolhi fazer aqui. E aí, não tem um lugar exato, você pode escolher fazer mais tortinha, mais retinha. Eu quero colocar uma no finalzinho aqui, ó, dessa parte reta, e outra aqui um pouquinho depois. Então, eu vou contar mais ou menos quantos pontos, ó. Que é esse que eu tô subindo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º ou no 14º, eu já vou fazer a flor. Então, eu vou caminhar com pontos altos até esse local que eu escolhi. Já tenho aqui uma correntinha, vou subir mais uma para ser a altura do meu ponto alto. Vou caminhar por mais ou menos 11 ou 12 pontos. Caminhei aqui, ó, por 12 pontos. O borcadinho tá de cá, tá? Eu tô esticando aqui só para ficar melhor para vocês verem. Aqui os 12 pontos e acho que aqui já é um lugar legal para começar a nossa flor. Então, a gente vai começar fazendo a partezinha de baixo da flor, aquela partezinha verde, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio verde. Como eu mostrei para vocês, esse é o barroco multicolor, chamado gramado. Ele é aquele degradê, né? Ele vai verde claro, verde escuro, verde claro, verde médio, ó. E vai escurecendo. Então, eu peguei esse daqui. Vou fazer aqui um Ezinho, igual a gente fez no começo. Entro com a agulha, puxo. E acerto aqui mais ou menos o nozinho, de um jeito que a agulha, ó, consiga entrar tranquilamente. Tiro da agulha. Aí, eu venho aqui no nosso trabalho, e aqui onde tá passando essa última alcinha, eu vou entrar nesse mesmo caminho que essa última alcinha fez, ó. E puxo ela para trás. Porque agora nós já vamos entrar com o fio verde aqui nessas duas alças. Isso daqui é uma transição de fios, sem ter que ficar cortando e fazendo novo. Porque agora nós vamos caminhar escondendo esse fiozinho branco. Então, agora eu laço o fio verde, venho aqui no próximo ponto, lembrando de esconder o fiozinho branco dentro do fiozinho verde. Laço, entro aqui no próximo ponto, puxo, aí eu dei uma alongada. Vocês viram que eu cresci um pouquinho essa alcinha? Eu dei uma alongada, fecho duas e fico com essas duas alcinhas na agulha. Não fecho o ponto alto. Laço o fio, entro no mesmo espaço, puxo, alongando um pouquinho e fecho somente duas argolinhas. Fiquei com 3 na agulha. Laço, vou pela terceira vez no mesmo ponto de base, alongo um pouquinho e fecho somente 2 argolinhas. Fiquei com 4 pontos na agulha. E uma última vez, que é a quarta vez, laço, entro, puxo, alongo, fecho 2 alcinhas. Fiquei aqui com 5 alcinhas na agulha. As 4 dos pontos altos que não foram fechados e a primeirinha, né? Agora eu fecho todas juntas, ó. Fechei todas juntas, faço uma correntinha para travar. Puxo aqui o fiozinho branco, para ele ficar bem justinho. E agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu laço,
Vou no próximo, continuo caminhando com o fio branco junto, ó. E vou fazer o mesmo trabalho. Esse ponto alto sem fechar por 4 vezes, ó. Fiz um, entro no mesmo espaço de base, puxo, fecho somente 2 alças, 2, mais uma vez. Opa, passou uma alcinha aqui. Aí, 3, ó, tô com 4 alcinhas na agulha. E 4, fecho somente 2 alcinhas. Agora, eu fecho todas de uma única vez e faço uma correntinha para travar o nosso trabalho. E ele ficou dessa forma. Agora, nós vamos trocar, nós vamos caminhar com o fio verde, mas trabalhando com o fio branco. Então, eu deixo o fio verde aqui, pode trazer ele aqui para frente, vou, puxo, pego lá o fio branco, que nós estamos caminhando com ele, e passo aqui dentro dessa alcinha. Aí, eu laço agora o fio branco, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Vocês viram que eu fechei o fio verde dentro do fio branco, né? Ele tá aqui por dentro, ó. Vai ficar dessa forma. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Então, eu fiz 1, no próximo, 2, no próximo, 3, no próximo, 4 e no próximo, 5. Fiz aqui 5 pontos altos, que eu acho que é a quantidade que vai ficar suficiente para separar as duas florzinhas. Dou uma puxadinha aqui no fio verde, só para eles ficarem mais juntinhos e aparecer menos o fio verde. E agora, eu vou fazer o mesmo trabalho. Eu vou entrar com a agulha aqui nas duas alcinhas, onde está passando a minha última laçadinha, puxo o branco para trás. Pode deixar o branco aqui na frente, venho com o fio verde, puxo ele por dentro dessas duas alcinhas, e agora nós vamos trabalhar com o verde, deixando o branco aqui por dentro dos pontos. Então, eu laço, vou no próximo ponto, puxo, alongo a laçada, fecho 2 alcinhas. Laço o fio, vou no mesmo ponto, alongo a laçada, fecho 2 alcinhas. Laço, vou no mesmo, alongo, fecho 2 alcinhas. E mais uma última vez, laço, alongo a laçada e fecho 2 alcinhas. Fiquei com 5 alcinhas na agulha, fecho todas de uma vez e faço uma correntinha para travar. Tá ficando dessa forma. Puxo um pouquinho o fio branco, para ele ficar bem justinho. E mais uma vez, eu laço, vou no próximo ponto, alongo, puxo 2 laçadas. Laço, alongo, puxo 2 laçadas. Laço, alongo, puxo 2, laço, alongo e fecho 2. Fiquei com as 5 alcinhas na agulha, fecho todas de uma vez e uma correntinha para travar. Pronto, já tem as duas bases das minhas duas florzinhas. Agora, aqui, eu posso cortar o fio verde. Não precisa cortar muito pequenininho para não correr o risco de você perder essa laçadinha. E aí, ficou aqui. Eu vou entrar novamente aqui nessa laçadinha para a gente começar a trabalhar com o fio branco. Venho com o fio branco, passo aqui, cuidado para não perder essa ponta, a gente vai arrematar ela daqui a pouquinho. Laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto. Laço no próximo um ponto alto e eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos altos por toda a minha carreira. Lembrando de fazer um ponto um pouquinho mais frouxinho, tá? Como a gente fez na carreira anterior. Mas antes de continuar, eu vou arrematar esse fio aqui, que eu não gosto de deixar essas pontinhas sobrando, porque eu acho que me atrapalha no final. Então, eu viro o trabalho do avesso, aí eu venho aqui, nesse último pontinho, e passo o fio lá para trás, ó. Pra ele ficar bem escondidinho, tá vendo? Vocês estão vendo aqui porque a gente tá observando, mas na hora que a gente termina o trabalho, nem dá pra ver. Aí, a gente vem em alguma alcinha próxima a esse ponto, puxa um pedacinho e passa a perninha por dentro, pra fechar o nó.
Aqui nesse momento, você pode pôr um pouquinho de cola e cortar. Eu não preciso de cola, eu já fiz várias vezes sem a cola, nunca senti a necessidade. Então, eu venho aqui em alguma alcinha próxima a ele, passo uma vez, na mesma alcinha passo outra vez. Aperto o nozinho e já posso cortar. Eu corto sempre deixando uma pontinha assim. Se você sentir necessidade, como eu disse, pode pôr a cola. Aqui no começo, o nozinho já tá feito, então eu só vou passar ele por dentro de alguma alcinha para prevenir que ele fique soltando, né? Passo 2 vezes dentro da mesma alcinha e aperto. E já pode cortar. E pronto, o arremate aqui dessa parte já tá pronta. Ficou dessa forma. E agora eu vou dar continuidade de ponto alto sobre ponto alto, deixando o ponto um pouquinho mais frouxinho do que o normal. Somente para não puxar mais ainda, para o trabalho não ficar muito mais emborcado, para ele continuar dessa forma aqui, ó, cabendo só um dedinho aqui embaixo. Cheguei aqui no final, ó, da carreira, fechei com um ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha para mostrar aqui para vocês, que agora sim ele tá muito emborcado, ó, tá muito, muito, muito emborcado. E não tem importância, é assim mesmo. Calma, respira, parece que vai dar errado, mas vai dar certo, ó. Parece muito, né, que vai dar errado, mas ele vai dar certo, tá bom? Agora a gente já vai fazer a última carreira, que é a bordinha, onde nós vamos fazer o dobro de pontos por toda a volta e vamos fazer também a parte das pétalas aqui na florzinha. Então, aqui eu já fiz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou no próximo ponto, fecho um baixíssimo, que é aquele que já fecha direto, e uma correntinha. No próximo, um baixíssimo e uma correntinha. No próximo, um baixíssimo e uma correntinha. Vou fazer assim até a gente chegar aqui no ponto anterior à florzinha. Cheguei aqui no último ponto perto da florzinha, fiz somente o baixíssimo e não fiz correntinha, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui eu fiz a última correntinha, né? Ponto baixíssimo e correntinha, entro aqui, faço um ponto baixíssimo e não faço correntinha. Eu vou alongar essa laçadinha, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, de trás para frente, vou pegar esse fio e levar lá para trás. Pronto, levei esse fio lá para trás para ele poder juntar mais aqui na folhinha, ó. Agora eu vou pegar o meu fio amigurumi. Eu sei que no rótulo do amigurumi ele não fala para usar agulha 3,5, mas a gente pode usar, tá? Não tem importância. Vou fazer novamente o ezinho, entro, aperto o nó. Vocês vão ver que a laçada tá torta, eu troco a agulha de lado, ó. Pronto, a laçada tá normal. Aí a gente dá uma apertadinha, não aperta muito, porque a agulha tem que correr aqui dentro. Aí agora eu tiro aqui da agulha, vamos ver aqui no trabalho. A gente tem que deixar esse fio branco preso dentro aqui, ó. Então, eu tenho a alcinha lá para trás e o fio branco passando pela frente. Eu vou lá, pego o fio rosa e passo aqui por dentro do branco. Eu vou dar uma puxadinha para esse nozinho ficar bem apertadinho. Agora, eu venho aqui na frente, ó, onde nós entramos, busco o rosa, faço um baixíssimo e 2 correntinhas. 1, 2. Laço o fio. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou dar 2 laçadas, ó. Tô sem nenhuma, tá vendo? Vou dar 1, 2 laçadas e fazer um ponto alto duplo. Fecho 2, fecho 2, fecho 2. Mais uma vez, 2 laçadas, volto no mesmo espaço. Fecho 2, fecho 2 e fecho 2. E uma terceira vez, ó, ponto alto duplo. Dei 2 laçadas na agulha, entro no mesmo espaço. Fecho 2,
fecho duas e fecho duas. Laço somente uma vez, no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo espaço da base e fecho um baixíssimo. Esse baixíssimo aqui é um pouquinho complicado, mas ele sai. Ó. E a nossa primeira pétala ficou dessa forma. Agora, tem um pontinho que fica meio que escondido aqui. A gente não vai trabalhar nele, a gente vai trabalhar lá no meio das duas partezinhas verdes, tá vendo aqui, ó? Bem aqui no meio. Venho, fecho um ponto baixíssimo. Eu faço duas correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço da base. E agora, mais 3 pontos altos duplos. Lacei duas vezes, tudo no mesmo espaço. Fecho duas, fecho duas, fecho duas, fiz um. Vou fazer o segundo. Fecho duas, fecho duas, fecho duas. Laçada dupla, entro no mesmo espaço, fecho duas, fecho duas, fecho duas, fiz aqui, ó. Tenho aqui as correntinhas, o ponto alto e 3 pontos altos duplos. Agora, eu faço um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas e vou no mesmo espaço e fecho um baixíssimo. E a nossa segunda pétala tá pronta. Novamente, tem um pontinho que fica escondido aqui embaixo, a gente não trabalha nele. Então, agora eu vou no próximo. O próximo não é essa última alcinha que fica encostada aqui, ó, no branco. Ela é anterior, tá vendo? Ela é aqui, ó. Senão fica parecendo que a sua pétala tá caindo para fora da onde ela deveria estar. É aqui nesse local. Fecho um ponto baixíssimo, duas correntinhas, um ponto alto. E vou fazer os 3 pontos altos duplos. Então, laço duas vezes, vou no mesmo espaço, fecho duas, fecho duas, fecho duas, duas laçadas no mesmo espaço. Fecho duas, fecho duas, fecho duas, duas laçadas no mesmo espaço. Fecho duas, fecho duas, fecho duas. Então, fiquei aqui, ó. As correntinhas, o ponto alto, 3 pontos altos duplos. Então, agora é um ponto alto normal. Duas correntinhas e vou no mesmo espaço e fecho um ponto baixíssimo. Tô aqui, ó, com as minhas 3 pétalas. Eu gosto que ela fica passando aqui, ó, uma pra cima da outra. Eu gosto que ela fica assim. Esse fio, eu não vou carregar ele até o próximo lado, então eu vou cortar, puxo ele aqui pra frente, vira aqui o trabalho, ó, pode puxar o fio branco, esse fio branco que a gente caminhou com ele, você pode puxar ele bem, pra florzinha ficar bem juntinha. Aqui, ó, se ficar aparecendo muito do verde, você vai puxando, porque tem aquele nozinho aqui, ó. Aí ele fica mais escondidinho. E agora, vamos arrematar esse fio rosa. Eu viro o trabalho, entro com ele aqui. Pode ser aqui por baixo mesmo. Passo ele lá para trás, puxo, pego uma alcinha que esteja próxima a ele, dou o nozinho. Agora é só passar ele aqui por dentro de algumas alças. Pode passar 2 vezes na mesma alcinha ou passar por várias alças, tá? Puxo e pode cortar. Aquela do início, como eu fui puxando ela aqui, ó, ela já tá por baixo, tá vendo? Já vou cortar ela também. E pronto. A nossa primeira florzinha já está pronta. Agora, com o fio branco, eu entro, puxo e faço aqui, ó, uma correntinha. E já vou pro próximo. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha.
No próximo, eu faço somente um ponto baixíssimo. E vou repetir o trabalho. Eu pego essa alcinha, entro aqui, ó, no primeiro ponto verde e levo essa alcinha lá para trás. Lembrando de deixar ela bem apertadinha, para depois não ficar marcando a nossa flor, a nossa pétala. Volto com o fio rosa. Faço aqui o ezinho. Dou o nó. Ajusto ele aqui na agulha e tiro. Passo aqui o fio branco para frente, entro nessa alcinha, puxo o fio rosa por aqui. Lembra sempre de puxar bastante o branco para ele ficar bem apertadinho, bem justinho. Aí eu vou no mesmo ponto onde eu estou. Esse rosinha aqui também eu vou fechar junto que eu já vou arrematando. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ele vai ficar bem apertadinho, não tem problema, é até melhor. Faço aqui 2 correntinhas. Laço, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. E agora eu vou fazer 3 pontos altos duplos, 2 laçadas na agulha, entro aqui no mesmo ponto da base, fecho 2, fecho 2, fecho 2, e mais 2 vezes da mesma forma. Já fiquei com as correntinhas, o ponto alto e 3 pontos altos duplos. Agora eu faço o ponto alto normal. 2 correntinhas, entro no mesmo espacinho da base e faço um baixíssimo. Agora eu vou aqui, ó, no meio deles, porque a gente fez 2 partezinhas verdes, né? Eu venho bem no meiozinho, ó, dessas partezinhas, fecho um ponto baixíssimo e vou repetir todo o trabalho. 2 correntinhas, um ponto alto, 3 pontos altos duplos. Um ponto alto, 2 correntinhas e um baixíssimo. Vou fazer isso por toda essa pétala e a próxima. Terminei aqui a terceira pétala, vou cortar o fio. Puxo ele todo aqui, levo ele lá para trás e faço o arremate. E aqui, ó, já estão prontas as nossas 2 florzinhas. Olha que coisa mais bonitinha a segunda. A segunda parece que aqui no comecinho ficou melhor, né? Eu acho que eu fiz ele meio frouxinho aqui. Então, no seu caso, se você ver que tá frouxinho, desmanche e faz de novo, igual a gente fez essa segunda. E agora, pessoal, eu vou terminar toda a volta fazendo esse mesmo trabalho que a gente fez aqui, ó, no início e no meiozinho das flores. Entro aqui no primeiro, puxo e fecho uma correntinha e começo a trabalhar no segundo. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Vou fazer assim por toda a volta e volto com vocês pra gente terminar essa carreira. Antes de chegar no final, eu quis voltar aqui pra vocês verem, ó. Comecei ali a última carreira, ó, fiz as 2 florzinhas e vim, né, fazendo esse arremate final. Como eu falei pra vocês, ó, voltou tudo ao normal, não está levantando. Olha a diferença desse lado que eu já fiz o arremate final com esse lado que tá totalmente emborcado. E eu não tô fazendo nada de especial, gente, só que a gente duplica a quantidade de pontos nessa última carreirinha. Então, por isso que o trabalho tem que estar emborcadinho, porque se ele estiver reto e a gente fizer esse acabamento aqui, ó, ele vai ficar embabadando. O meu, a primeira vez que eu fiz, ele ficou dessa forma aqui, ó.
embabadando isso tudo. Foi por isso que eu parei de fazer os aumentos a partir dessa carreira, porque foi nessa carreira que eu vi que estava começando a embabadar. Então, nessa carreira eu parei de fazer os aumentos e fui sem fazer aumentos até chegarmos nesse ponto, onde todos os pontos são aumentos, né? Então, eu vou terminar aqui, vocês vão ver que isso aqui, ó, vai acabar tudinho, vai ficar bem retinho. Chegando aqui no final, já fiz o ponto baixíssimo, a correntinha. E agora aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou entrar lá embaixo dele e fechar um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. A gente corta deixando uma perninha, né, maiorzinha. E vou puxar ele todo pra frente, virar o trabalho. Entro aqui em alguma alcinha que esteja próxima a esse fio, puxo ele pra trás. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um nozinho, passar ele por dentro de algumas alças e posso cortar. E aqui eu tirei um pouquinho do zoom, deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Ó, o trabalho ficou todo bem retinho, tá vendo, ó? Não tá emborcando nem embabadando. Se por um acaso, se eu tiver embabadando, tem que diminuir a quantidade de pontos. Eu acho que não vai ser o caso de ninguém. Mas se o seu trabalho estiver emborcando ainda, fazendo, né, aquela partezinha assim pra cima, você pode puxar bastante seu trabalho, ó, não precisa ter medo, porque os pontos, eles ainda precisam se encaixar. Então, às vezes, só fazendo isso, ó, ele já volta para o lugar e fica bem certinho. Se ainda assim ele estiver fazendo muito, estiver puxando bastante, você vai ter que, infelizmente, desmanchar e aí aumentar a carreirinha que não teve aumento, fazer os aumentozinhos e testando, gente, porque esse trabalho é um dos melhores que tem para você conhecer o seu ponto. Se o seu ponto tem a tensão mais firme, se ele é um pouquinho mais frouxo, tá bom? O meu ponto, eu já sei que ele é um pouquinho mais frouxo, ele é um pouquinho mais largo. E justamente por conhecer o meu ponto, é que quando eu vejo uma videoaula, eu já sei se eu preciso fazer uma adaptação para o meu ponto ou não. E a mesma coisa eu falo para vocês. A melhor forma de fazer o crochê é conhecer o seu ponto. E o crochê é legal por isso, né, gente? Porque você pode fazer, desfazer, fazer de novo de uma forma diferente. Às vezes você não quer fazer essa carreirinha aqui, vai fazendo só carreiras de aumento na sequência, mas o nosso trabalho ficou desta forma. Agora a gente vai fazer o caulezinho das flores. Você primeiro precisa meio que idealizar onde você quer que ele desce. Porque tem pessoas que gostam de fazer eles saindo da flor e fazendo na lateralzinha para um lado, na lateralzinha para o outro lado. Tem gente que gosta de descer com ele reto. Eu gosto de fazer assim, ó, eu desço um pouquinho reto e curvo, desço um pouquinho reto e cruzo. Então, eu vou fazer dessa forma porque foi o jeito que eu achei que ficou mais legal para o meu gosto. Nesse momento, você vai poder pôr a sua criatividade para fora e fazer do jeito que você quiser. Agora, nós vamos voltar aqui com o fio verde, fazer o Ezinho novamente aqui na ponta. Aperto, vejo se a alcinha dele tá num tamanho legal. Não pode ser muito apertado. E eu vou fazer aqui na primeira florzinha. Vou entrar bem aqui embaixo desse ladinho. Entro com a agulha lá no Ezinho que nós fizemos e puxo. Agora, eu entro embaixo aqui dessa outra parte da flor e fecho um ponto baixíssimo. Lembrando, gente, que essa parte, esses pontos baixíssimos, eles têm que ficar quase frouxos, tá? Quase assim, soltando, porque se você fizer ele apertado, ele vai repuxar o seu trabalho. Aí agora, somente essa alcinha aqui, você precisa colocar ela justinha. Você vai entrar com a agulha aqui, ó, no meio das duas partezinhas verdes, puxar o fio e fechar um baixíssimo. Somente aqui que essa alcinha vai ficar bem apertadinha. Todas as demais, elas têm que ficar do tamanho do seu ponto alto, porque senão o seu trabalho vai ficar repuxando. Se essa alcinha aqui ficar apertada, o seu trabalho vai repuxar e ficar menor de um lado que do outro. Então, aqui, ó, eu já sei que eu quero vir com a minha haste e descer mais ou menos aqui. Então, eu vou vir mais ou menos por esse caminho. Vocês estão vendo aqui que tá torta a minha alcinha? Troca de lado. Esse momento dá um trabalhinho, mas é pro final ficar bem bonito. Venho, puxo, fecho um baixíssimo. Alongo essa alcinha,
sem deixar ela tão frouxa. Vejo se a alcinha não tá ficando torta. Vou aqui no próximo ponto. E fecho baixíssimo. Ó, essa aqui já ficou torta. Então, eu venho do outro lado. Fecho baixíssimo. Vejo se a alcinha tá do tamanho do meu ponto alto. Fecho baixíssimo. E toda hora vai olhando se tá ficando no caminho que você quer. Às vezes aqui você já quer começar a fazer uma voltinha, pode começar. Eu aqui acho que... acho que agora eu já vou aqui uma pro lado. Já venho aqui para esse lado. Fecho aqui, ó, o baixíssimo. E aqui, gente, é um trabalho de bordado, sabe? Se você sabe bordado, você sabe do que eu tô falando. Se não, vamos aprender agora. Vamos olhar aqui para onde a gente quer que vai a nossa alcinha. Mais ou menos aqui assim. E eu vou fazendo, gente, dessa forma, até chegar aqui no final do trabalho, ó, eu vou terminar com ela. Eu quero terminar com ela mais ou menos aqui assim. Então, eu vou fazer todo o trabalho e volto aqui no final pra gente arrematar esse fio juntos e começar o próximo caule. Cheguei aqui no final do caule, fiz igual falei para vocês, fazendo a curvinha. Parei uma antes da última carreira, né, da bordinha do nosso trabalho. E agora eu vou cortar esse fio, deixando uma perninha mais longa. Puxo esse fio todo para frente, ó. Tá ficando desse jeito, viro o trabalho. Aí eu venho em algum ponto bem próximo a esse fio, que não seja a borda, tá? Bem aí do ladinho, o mais próximo possível da onde tá saindo o fio lá para frente. Passo em uma alcinha, entro exatamente aonde tá o fio lá na frente e puxo ele aqui para trás. Desse jeito, o fio vai ficar bem discretinho. Ninguém vai nem perceber como que tá o arremate dele lá no avesso do trabalho. Aí agora aqui no avesso, ó, eu vou pegar uma alcinha bem próxima a esse fio, puxo um pouquinho e passo a perninha por dentro, dando um nozinho. Aperto o nozinho. Aqui, se você quiser usar um pinguinho de cola, pode usar, não tem problema. Eu vou passar essa perninha aqui por dentro de algumas alcinhas. Ó, passei uma vez. Passei outra vez. Opa. E mais uma vez, só para garantir, né, que não vai ficar saindo, vou dar uma apertadinha também. Verifico, olha se está tudo certinho, se não está repuxando e pronto. Agora já posso cortar essa perninha. E está prontinho nosso arremate do primeiro caule. E ficou aqui, ó, dessa forma, o nosso primeiro caule da flor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, pegando essa florzinha, e ao invés de fazer assim, que eu acho que vai ficar muito grande, eu pensei de vir com ele no mesmo formato, porém cruzar ele um pouco mais para baixo. Eu vou fazer essa parte e volto com vocês para nós encerrarmos a nossa videoaula. Já estamos aqui com os nossos caules prontos, e agora só está faltando os arremates finais. A gente vem aqui no avesso, aqui já estão todos arrematados, né? Está faltando o arremate desses dois inícios do caule. E aqui no meiozinho, a gente foi já fazendo o arremate do fio, mas fez uma sobrinha aqui. Então, eu corto. E agora, eu vou também arrematar esses dois fiozinhos aqui. Como ele já tem um nozinho, eu vou só passar ele por dentro aqui de algumas alças e cortar. Lembrando que você pode colocar cola sempre que você quiser. O crochê é muito democrático, cada um faz da maneira e com as manias que a pessoa tem. E ficou desta maneira o nosso trabalho. Eu trouxe aqui para outro lugarzinho que é madeira no fundo, para vocês poderem enxergar melhor.
E veja só que delicadeza. Eu espero muito que vocês tenham conseguido fazer. Vocês podem fazer de qualquer cor, pode usar outra cor na base, outra cor de florzinha. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer, mesmo com aquela questão dele ficar repuxando, depois a gente conseguiu fazer, ó, ele ficar bem retinho. Olha, não tá sobrando nada aqui embaixo, tá vendo, ó? Não tá sobrando nadinha aqui embaixo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir também lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui no final também um outro vídeo aparecendo, que provavelmente você também vai gostar. Se puder, dá uma idinha lá nesse vídeo para poder prestigiar mais vídeos aqui do meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!